Oi pessoal, saudações coloradas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos repercutir aqui esse jogo do Inter no Campeonato Brasileiro. Quarta rodada do Brasileirão Série A 2023, masculino profissional. Foi domingo, tá? Hoje, às 16 horas, no Morumbi, Inter jogou fora de casa, portanto, São Paulo Internacional. Vamos primeiro para as escalações, como eu sempre faço. São Paulo começou com Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista, lateral esquerdo. No meio campo, Pablo Maia, Gabriel Neves, Rodrigo Nestor. Na frente, de um lado, Marcos Paulo, Alisson, do outro lado, e Luciano, de centroavante. O Inter veio a campo com Kehler, Igor Gomes, Vitão, Mercado e René. Campanharo, Depena, Alan Patrick, Maurício, Wanderson e Luiz Adriano. Tá? Quando eu olhei para as escalações, eu já fiquei preocupado logo de cara. Bom, de novo ele vai começar com o Luiz Adriano. Tá? O alemão não está à disposição, ele vai começar com o Luiz Adriano. Que ele já falou, porque ele já sabe, o Mano já demonstrou, ele já sabe que ele não tem um comportamento mínimo que se espera, né? E falando em questões táticas, futebolísticas, né? Já falei para você, o zagueiro precisa ser atrapalhado, né? O atacante precisa atrapalhar o zagueiro, precisa ajudar a quebrar passe, precisa ajudar a marcar pressão lá em cima, pressão pós-perda, para ajudar o time a retomar posse de bola, quem sabe conseguir tomar lá em cima. Então, como todos os times fazem isso, tá? O atacante tem que fazer isso. Então ele tem que entregar com a bola, quando o time está com a bola, os movimentos que ele faz e as finalizações. Mas ele precisa entregar também sem a bola. O Luiz Adriano não tem condição de fazer isso. Tá? Ele não tem condição de desempenhar essa função. Então ele não deveria jogar. Tá? Deveria jogar o Luca. Igor Gomes está se transformando no titular. Por quê? Porque se viu, desculpa pela voz, pessoal, ainda não está 100%, tá? A gripe ainda não foi embora. Mas o Igor Gomes, como ele está dando na parte ofensiva, né, o drible da lateral por cento, drible em diagonal, as ultrapassagens do lateral e cruzamento, como ele está podendo ajudar na parte ofensiva e na parte defensiva, ele dá mais que o Bustos, porque ele é mais alto, mais forte, ele sabe fazer o trabalho de zagueiro, então ele pode nos ajudar mais na bola alta. E sim, tem muita bola alta que às vezes o lateral tem que ajudar. Tá? Vocês sabem quando a jogada é do outro lado, né, o time balança, né, a linha balança e esse lateral começa a fechar. Ele pode ter que entrar dentro da área e marcar jogador, é o que acontece. Tá? Então é importante que esse lateral seja alto, até porque nós temos problema na nossa defesa. Tá? Bola alta entra, não estamos tão bem nesse quesito. O Mercado é um jogador, para zagueiro ele é baixo. Tá? O Vitão tem boa estatura, mas a gente está vendo o Vitão falhando em algumas jogadas de bola alta. Né? Então é bom que o Igor Gomes se mantenha e que ele jogue bem, que ele se entrose com essa zaga, né? E a meu ver ele é titular aqui, a meu ver já está muito na cara que o Igor Gomes virou titular desse time, tá? Então a nossa defesa é essa, tá? Eu não sei se não deveria entrar de repente o Moledo no lugar do Mercado, não sei. Eu gosto mais, mesmo que o Mercado seja um defensor que algumas coisas dele me agradam, tá? Mas o Moledo, ele tem, vamos dizer, ele faz o que o Mercado faz, que é defender bem, e ele é mais alto, o Moledo. Ele é dominante no jogo aéreo, então não sei se não deveria ser Vitão e o Moledo, tá? Então Igor Gomes, Vitão, Moledo e René. Tá? Eu acho melhor, acho que nos ajudaria mais nesse momento em que a parte defensiva ali preocupa, principalmente bola aérea. Né? O meio campo ali, Campanharo, Depena, Alan Patrick, Maurício, Wanderson, esses são os titulares. Tá? Luiz Adriano não é titular, Luiz Adriano a gente sabe, joga com a menos basicamente. Então, foi substituído de novo, também não jogou nada, não ajudou muito a gente. Tem algum toque de bola, alguma coisinha ali que ele conseguiu encaminhar, porque sim, tecnicamente ele é melhor que o alemão, sim, melhor que o alemão. Tá? Um jogador formado, o Luca não é, por exemplo, o Luca está em formação, mas não adianta, ele tem que trabalhar em separado, tem que jogar
alguns minutos, não ser titular, para ele conseguir a condição necessária para poder fazer o que ele precisa fazer. Tá? Então não adianta. Então, o Mano insiste com isso e, a meu ver, erra. Tá? Sobre o jogo aqui, pessoal, é o seguinte, eu vi algumas análises dessa partida, eu vou colocar algo novo, elementos novos aqui. Tá? Eu peguei, não só observando o jogo, observando as estatísticas, eu vi o seguinte: o Mano considera que o primeiro tempo foi bom e o segundo não foi. Para mim, nem o primeiro tempo foi bom. Nem o primeiro. Porque o Inter ele fez uma coisa aqui que, a meu ver, é útil, serve para segurar o ímpeto de São Paulo, que no primeiro tempo vai fazer o que um time que joga em casa faz. É o seu campo, seu gramado, né? Tá acostumado, sua torcida, precisa vencer. Precisa vencer, o momento de São Paulo não é tão bom. Tá? O início de ano de São Paulo é pior que o nosso. Tá? Também foram eliminados precocemente no campeonato estadual, por um time menor, como nós fomos. Só que o 2022 de São Paulo não foi nada bom. Tá? Foi bom só em termos financeiros, mas no rendimento do time não foi legal. Tá? A posição que eles terminaram o Campeonato Brasileiro, as competições que eles têm agora, as contratações que eles fizeram, realmente não empolgam. Tá? É só tu olhar os canais aí dedicados ao São Paulo que tu vai ver isso. Tá? Realmente não estou nem um pouco satisfeito. Tanto que o Rogério Ceni foi demitido. Tá? Um ídolo foi demitido. E assumiu o Dorival Júnior. Tá? Então esse momento de São Paulo é um momento que tu teria que aproveitar para tentar vencer esse adversário. Tá? Mesmo jogando em casa. Só que a Inter fez uma estratégia de controlar o São Paulo nesse início com posse de bola. Conseguiu fazer isso porque teve 58% de posse de bola. Tá? Só que foi uma posse de bola, a meu ver, inerte. Ela só serviu para uma coisa, que foi defender o Inter. Ou seja, o Inter não ter tantos problemas, com bola circulando dentro da área do Inter, com passes, cruzamentos, chutes a gol. Então o Inter tentou controlar o São Paulo com essa posse de bola. Só que o Inter também não chegava. Tanto que a gente olha aqui, total de chutes a gol, 3 do São Paulo, 2 do Inter. No gol, 2 do São Paulo, 2 no gol, 1 no gol do Internacional. Escanteios, 2 do São Paulo, 3 do Inter. Ou seja, duelos aqui, o São Paulo ganhou 21, o Inter ganhou 33, o Inter ganhou mais os duelos. Mas ganhava os duelos, ficava com a posse de bola, trocou mais passes, foi mais preciso nos passes, mas não atacou, não teve praticamente grandes chances. Tá? Teve uma só, zero na verdade, chance clara de gol para meu ver foi zero. Tá? Enquanto que o São Paulo teve chances claras de gol. Tá? Teve 2 aqui pelo menos que eu contei no primeiro tempo. Então não gostei do primeiro tempo, não achei bom. Posse de bola e tal, mas aí fica aquele tuque, alivia um pouco o perigo, controla o ímpeto deles, mas tu não faz nada para ganhar. Tá? Tu continua no empate. Né? No segundo tempo a coisa mudou, porque daí o Inter estava atrás, o Inter se manteve preponderante na posse de bola, baixou um pouquinho, tá? Foi 56%, enquanto que no primeiro tempo foi 58%, no segundo tempo 56%. Só que aí o Inter chutou mais a gol. Tá? A bola teve mais corner, teve 6 escanteios, teve mais chutes no gol, 13 chutes no gol, 3 na meta em direção ao gol, 6 escanteios. Tá? Posse de bola teve mais que o São Paulo, mas não tanto quanto no primeiro tempo. O primeiro tempo foi um pouco a mais, né, de posse de bola, mas uma posse de bola mais produtiva, ou seja, o Inter fez aquele abafa para tentar reduzir, né, para tentar diminuir o prejuízo, né, que o Inter estava perdendo. E, bom, não deu resultado, então não conseguiu fazer. O Inter tá naquele negócio que me lembra muito aquela fase do Medina, né? Posse de bola, toca e não chega, e toca e não chega. Tá? Aquela coisa improdutiva, né? Nós de novo estamos repetindo isso aí, tá? E temos que entender por que isso. Tá? A meu ver, as perguntas que foram feitas para o Mano não tocaram nesse assunto. Tá? O primeiro tempo foi melhor, o Inter sofreu menos, mas a questão é que não foi produtivo. Tá? O Inter não tem penetração, o Inter tem dificuldade de atacar e de criar chances. Tá? Sobre drible, aqui de novo eu vou falar porque isso aqui é pouco abordado. Tá? O Internacional ao todo, ele tentou 30 vezes a jogada 1 contra 1, conseguiu sucesso em 21 delas, ou seja, 70% de acertos. Isso é bom, tá? Isso é bom. E isso aqui, na verdade, é uma repetição. Está acontecendo em outros jogos.
Então o Inter é um time driblador, graças a Pedro Henrique, Wanderson, Maurício e Alan Patrick, que não é um velocista, mas é driblador, tem um bom drible. Bom, esse jogo nos irritou, porque assim, ó, é aquela coisa, tu não consegue construir chances, tu não consegue marcar gols, e tu perde a oportunidade de ganhar no São Paulo, que, a meu ver, o melhor momento para ganhar do São Paulo, tirar ponto deles é agora, porque o treinador novo chegou agora, tá? Não tem muita coisa para fazer, não tem muito tempo para treinar e não vai conseguir ajustar esse time, fazer esse time produzir muito mais do que estava produzindo antes, de uma hora para outra. Não tem como, ele não é mágico, Dorival Júnior, tá? E o São Paulo tem uns 10 jogadores, de 10 a 12 jogadores no TN, tá? Então, isso é muito, tá? Isso é mais do que o Inter, tá? Eles têm mais problema do que a gente, eles não vivem um momento melhor do que o nosso, embora o nosso não seja uma maravilha, o deles eu acho que é pior, tá? Então era o momento de ganhar, mas nós não conseguimos, perdemos. Então isso é que dá raiva, isso é que dá raiva, tá? Mas, como é quarta rodada, tem gordura ainda, tem muita coisa para acontecer, então o Inter vai ter que nos dar uma resposta, tá? Pelo menos no que se refere a Campeonato Brasileiro. Então vai ter que melhorar. Na quinta rodada, o Internacional enfrenta, já vou dizer aqui para vocês. Quinta rodada, o Inter enfrenta o Atlético Paranaense em casa, também um jogo difícil. Tá? Quarta-feira, 10/5, 10 de maio, Beira-Rio, 19 horas, Inter e Atlético Paranaense. Vou finalizar então com a arbitragem, por último aqui, Braulio Machado, árbitro de Santa Catarina, experiente, 40 anos, FIFA. É um dos melhores que a gente tem, tá? Dos melhores, não adianta, né? Não adianta, a gente não tem tantos nomes bons assim que fazem arbitragens boas. A meu ver, ele conduziu bem o jogo, tá? Ele só teve um problema que a meu ver foi grave e foi contra nós, tá? O Igor Gomes fez um pênalti dentro da área. Pênalti só pode ser dentro da área, né? Mas ele fez o pênalti. Ele deu uma entrada no jogador de São Paulo. Os melhores momentos que eu vou deixar aqui para vocês é um link com os melhores momentos, tá? O que eu achei de melhor nesse sentido, né? Melhores momentos mais estendido. Vocês vão ver ali logo no primeiro tempo que tem um pênalti do Igor Gomes. Ele dá um carrinho e acerta o jogador de São Paulo e o pênalti ele não deu. Então ali errou, mas para nossa sorte errou a nosso favor. E depois teve o lance do pênalti. O lance do pênalti é discutível porque ele achou que estava com o braço aberto. Para mim não estava com o braço aberto, para mim é posição natural. Tá? Não pode arrancar braço para jogar. E o braço, a função do braço é equilibrar o corpo, é contrapeso. Tá? Os braços eles movimentam, eles não ficam grudados no corpo, justamente porque eles, dentro desse balanço, tem um contrapeso. Então é ponto de equilíbrio dos braços. Portanto, só se o braço estiver realmente aberto para você considerar que é ação de bloqueio. Ali estava em posição normal, ponto de partida, ponto de chegada muito curto, tempo de reação muito pequeno. E, enfim, eu não daria, mas o Braulio achou que sim. Mas no mais é isso, porque no resto ele conduz bem o jogo, essa que é a questão. Ele não é um árbitro muito errático, tá? Não complica nem ele, nem os auxiliares que trabalharam com ele. Então, é isso, pessoal, sobre esse jogo. Like, compartilha, considera se inscrever, dúvidas, sugestões e comentários aqui embaixo. Me diz o que você achou desse jogo, tá? O Inter, realmente, tem algumas coisas que não dá para insistir, né? O Zé Adriano, por enquanto, não dá. Não dá. E reveria essa questão. Acho que o Moledo, acho que ele entrega um pouco mais defensivamente do que o mercado. Eu jogaria com o Moledo, tá? E o resto, me parece que é o time, mas a gente não sabe se o Maurício vai ser vendido ou não. Parece que não, que a coisa não andou. Então temos aí o Maurício, né? Poderíamos vender o Johnny? Sim, poderíamos vender o Johnny. Acho que se vender o Johnny a gente não sente tanto, porque a gente tem jogadores para fazer esse trabalho aí de volante, né? A meu ver seria bom vender o Johnny por um valor aí que eu acho que não vai ser grande coisa, tá? Acho que vai ficar na casa dos 6 milhões de euros, 5, 6 milhões de euros. Entre 4 e 6, tá? Acho que o Inter não consegue muito mais do que isso nesse jogador. E sim, eu negociaria, daria oportunidade para o jogador ir para a Europa, se desenvolver, faria dinheiro porque o Inter precisa e o Inter tem jogadores para a função. Tem que contratar um monte de volante, tá? O Maurício já é mais complicado a substituição. Esse já é mais complicado. Então é isso, pessoal. Essa é a minha opinião, essa é a minha análise sobre o jogo, tá? E agradeço desde já a atenção de vocês. Até a próxima.